acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. E você já deve ter notado que nesse período aumenta a quantidade de moscas nos ambientes. Esse inseto que é um risco à nossa saúde porque ele tem um potencial muito grande de disseminar vírus, bactérias e fungos. O professor e biólogo Paulo Henrique Pinheiro nos traz mais informações sobre esses insetos tão indesejados. Olha, nessa época do ano em que as chuvas se avolumam na nossa região, surge em maior quantidade um bichinho, um insetinho que é muito inconveniente, que são as moscas. E para além da inconveniência das moscas, elas também podem veicular e transmitir diversas doenças causadas por vírus, bactérias, fungos e até mesmo por vermes. As moscas fazem isso basicamente por quê? Porque para completar o seu ciclo de vida, as moscas necessitam colocar ovos em matéria orgânica em decomposição. E exatamente nesse período chuvoso, a matéria orgânica em decomposição se torna mais abundante. Fezes, frutas em decomposição, animais mortos, são substratos onde as moscas vão colocar os seus ovos. As moscas que têm um ciclo de vida de aproximadamente 30 a 45 dias, mas isso pode variar de acordo com a oferta de alimento, temperatura e umidade, acasalam quando adultas e as fêmeas procuram esse substrato orgânico em decomposição para pôr os seus ovos. Uma vez que esses ovos eclodem na matéria orgânica em decomposição, as larvas, que são as espécies de lagartinhas, que aqui no interior do Piauí nós chamamos de tapuru, começam a comer essa matéria orgânica em decomposição e vão assimilando energia, acumulando, armazenando energia. Elas secretam um casulo ao seu redor, formando uma pupa que vai sofrer uma metamorfose. E aí a lagarta ganha patas, ganha cabeça, ganha asas e vira o animal adulto. Exatamente porque as moscas precisam da matéria orgânica em decomposição para se reproduzir, e como essa matéria orgânica é muito contaminada por vírus, fungos, bactérias e até mesmo ovos de vermes, é que elas podem transmitir esses micro-organismos nas patinhas, porque as moscas apresentam glândulas adesivas nas patinhas, onde elas pousam, elas estão ali absorvendo, grudado nas patas, micro-organismos e podem levar para os alimentos. As moscas também apresentam um outro comportamento que favorece enormemente a disseminação de micro-organismos. Quando elas estão sobre a matéria orgânica em decomposição, elas regurgitam sobre essa matéria orgânica, ou seja, vomitam sobre a matéria orgânica e depois lambem esse vômito assimilando parte da matéria orgânica porque ocorre uma pré-digestão daquele material fora do corpo delas, uma vez que as moscas, diferente das formigas, não apresentam mandíbulas, elas não conseguem mastigar. O aparelho bucal delas é do tipo lambedor, elas têm que lamber o alimento para poder se alimentar. Dessa forma, se você quer prevenir e preservar a sua saúde e a saúde da sua família, evite o contato com as moscas. E uma medida muito simples é você manter sempre a lixeira onde tem matéria orgânica coberta com uma tampa. Aquele lixo que você coloca sobra de comida, sobra de alimento na sua casa, casca de banana, casca de abacaxi, deve sempre estar tampado. E quais as doenças que são causadas pelas moscas e como prevenir? Nós convidamos o médico Lucídio Leitão, que é gastroenterologista, para nos esclarecer sobre essas doenças. Seja bem-vindo aqui, doutor Lucídio. Sempre um prazer tê-lo aqui no Vida Saudável. Obrigado, Nayara. Sempre um prazer vir aqui. Bom, e a gente vai falar dessa questão das moscas, né? Em quase todos os ambientes, elas estão ali. Principalmente durante o dia, né? À noite é mais difícil a gente encontrar as moscas. Mas quais são essas doenças, doutor Lucídio, que elas podem transmitir para o nosso organismo? Basicamente a diarreia mesmo, a diarreia aguda, né? Ela serve como vetor, a mosca. Ela vai lá no lixo ou em outro ambiente externo e aí ela contamina as patas dela com vírus ou com bactéria e aí ao pousar nos alimentos, ela transmite, deixa lá esses vírus e bactérias e aí na hora que a gente vai comer, a gente acaba inoculando, ingerindo esses vírus e bactérias. De maneira que o segredo de prevenir está nas nossas mãos, né? Basta cobrir as coisas. Cobrir as coisas. Cobrir. Evitar essa questão das moscas. Inclusive, a gente vai falar aqui de algumas dicas, né, de como prevenir essas moscas para que elas não fiquem nos ambientes. Mas, bom, doutor, então, basicamente, são problemas intestinais que ela pode trazer. Intestinal, diarreia aguda, que a gente diz, né? É caracterizado não só pela diarreia, mas tem outros sintomas também que acompanham, como vômito, mal-estar, dor de cabeça, às vezes febre,
Às vezes a diarreia pode vir com sangue. Mas o interessante, né, é que, apesar de que a gente fala que é a diarreia da mosca, e está na moda, porque realmente é um período que as moscas estão mais evidentes, né, o período do início da chuva, mas a mosca não é o principal vetor dessa diarreia. O principal vetor somos nós mesmos. Está aqui nas nossas mãos. Nossas mãos, de uma pessoa para outra, né? Ou quando você vai comer, não lava as mãos. Isso tem até diminuído com o advento da epidemia do Covid, porque a gente passou mais a usar álcool gel, né? E lavar mais as mãos. Lavar mais as mãos. Então a gente tem visto que todo mal traz um bem, né? Que tem diminuído essas infecções intestinais por a gente adquirir esse hábito de passar álcool gel, de passar álcool, de lavar a mão. Bom, e por que as moscas elas acabam transmitindo esses fungos? Eu digo que fungos, bactérias e vírus. Vírus e bactéria. Porque esses micro-organismos eles estão no lixo, né? Elas gostam de fezes, como a gente viu fezes, aí no lixo, e aí acaba que ela pousa lá e tem esse poder de transmitir com as patinhas dela, né? E geralmente esses sintomas eles aparecem com quanto tempo depois, doutor Lucídio? Em torno de 1 a 2 dias depois que você ingeriu esse alimento contaminado, né? Aí começa com mal-estar, você tem ali um desconforto, uma dor de cabeça, aquela sensação de febre, né? Aquela sensação de dor no corpo. E aí depois pode vir diarreia e o principal que mais assusta a gente é o vômito. E o que as pessoas devem fazer? Dá para tratar em casa mesmo? Precisa ir ao médico? A maioria das vezes dá para tratar em casa. O que é que a gente tem que estar atento? As pessoas que são idosas e os jovens. Tem que estar bem atento, as crianças, quer dizer, os jovens não, as crianças, os opostos, né? Os extremos, assim, Exato, eles é que complicam. E o aparecimento do vômito. O vômito assusta muita gente, assusta mais do que a febre, porque o vômito desidrata muito rápido. Porque se você tiver só diarreia, mas estiver podendo ingerir líquido, tomar água, suco, isotônicos pela boca, dá para segurar em casa. Eu diria que no momento que você tiver fraqueza extrema ou você tiver vômito, é melhor procurar assistência médica. E se a febre persistir? Também tem que procurar assistência médica, mas geralmente, na maioria, 90% dessas infecções, a febre é 1 ou 2 dias, assim. E aí não precisa se assustar pela febre, assim. Dá um medicamento para a febre e aguarda um pouco. Bom, e a gente está num momento, assim, que a gente até conversando aqui um pouquinho nos bastidores, que tudo que a gente sente, a gente já fica assim, é Covid, né? É verdade. E muitas vezes confunde, porque alguns sintomas da Covid-19 também pode ser diarreia, né? É como diferenciar, doutor Lucídio? Bom, isso é verdade, sim, mas não é o sintoma mais frequente da Covid, diarreia, né? E a diarreia dessas infecções, ela é bem mais evidente, bem mais, assim, você tem mais episódios de ir no banheiro do que do Covid. A Covid é mais discreta. Isso seria e também é acompanhada de muita dor na barriga, muita cólica. Geralmente essa que vem transmitida por bactérias, isso, né? E vírus. Pelo vírus. Ela é mais intensa do que a do Covid. A do Covid é uma diarreia menos intensa e um pouco mais prolongada. Bom, então, como prevenir, que a gente gosta muito de trazer essa questão da prevenção, então, assim, cobrir os alimentos, né? Lavar muito bem os alimentos. Exato, e cobrir os alimentos. Gente, eu tenho visto, né, assim, pessoas no supermercado comprando uva e experimentando a uva. É um risco enorme, você está aquilo ali não foi lavado, não foi higienizado, mas a gente vê muito isso. Às vezes, gente, você está ali tomando uma bebidinha, alguma coisa, a mosca vai, pousa no seu copo, às vezes cai dentro do líquido, nunca tirar a mosca e ingerir o líquido, né, doutor? Peça outro suco, outro líquido. E, se possível, coloca um guardanapozinho. Às vezes a minha estratégia é essa, eu coloco um guardanapo assim em cima do copo para evitar que a mosca pouse ali. Aqui no Nordeste, no Piauí, não tem como a gente fugir das moscas, né? A gente vai ter que conviver com elas, então tem que administrar. Então, assim... cobrir mesmo os alimentos, ter cuidado para lavar as mãos antes de comer. E o principal vetor é a gente, né? Nem o pobre da mosca. Tem outros vetores também, tem a muriçoca pode trazer esse... A muriçoca também? Pode contaminar os alimentos, a barata pode contaminar os alimentos. Então, assim, o principal responsável somos nós mesmo. Bom, inclusive a gente tem algumas imagens, né, desses insetos aí indesejáveis. Olha só, dá uma olhada na foto da mosca. É pelas patas, então, que ela transmite. Mas isso que ela também, como ela se alimenta, eu andei pesquisando um pouquinho. Pode regurgitar, né? Parece que ela, exatamente, ela solta um líquido para poder se alimentar.
de fezes, de alimentos apodrecidos, não é isso? Exato, mas assim, o principal vetor mesmo é essas patinhas dela aí. Quando elas tocam lá no lixo, né, nas fezes, ela se contamina ou pelo vírus, ou pelos parasitas, pela bactéria e trazem para dentro de casa. Agora, também tem umas armadilhas aí que a gente já viu. Quem nunca viu, gente? Por exemplo, você chega numa casa e encontra um saco... tem esse aí que é garrafa PET, né? Algumas armadilhas que a gente encontra até pessoas dando dicas na internet. Mas assim, de sacos com água. Olha aí, esse saco com água... Diz que você coloca em portas, assim, perto da mesa. Eu ouvi falar que diz que ela reflete e ela se assusta, mas que funciona, né, doutor Lucídio? Eu acho que não, né? Você acha que não? Acho que é só mandinga isso aí. Você acha? É melhor você... Bom, eu já vi muitos, diz que CD e DVD também, diz que você coloca assim, porque é tipo um espelho. Mas não tem nada assim comprovando isso. E limão com um cravo da Índia? Isso também... O cravo da Índia deve exalar um cheiro que assusta ela. Existe alguma coisa falando sobre isso, mas... Deve ter algo científico, né, em relação a isso. O melhor é você cobrir mesmo os alimentos, guardar os alimentos, do que ficar esperando que esse tipo de coisa Outra coisa que eu resolva. vi também é passar vinagre na superfície das sim. mesas. Desinfectar, né, com vinagre. O melhor é água sanitária. O melhor é água sanitária. Mas o vinagre não seria por conta do cheiro? Eu sei que não é sua especialidade, né, doutor? Sim. Aqui a gente está só batendo um papo aqui. É porque a água sanitária, além disso, além de assustar pelo cheiro, ela também mata as bactérias e os vírus que estão na superfície. Tem que ser dissolvida, né? Tem que ser dissolvido. É uma colher de sopa para cada litro, mais ou menos isso. E o importante, manter os cestos de lixo coberto, o lixo, né, acondicionado em saco, né? Isso é importante. evitar isso, porque aí, onde tem esse tipo de coisa, as moscas vão se alimentar. Perfeito, tem que ter esse cuidado aí na hora de dispensar o lixo, né? Onde sacar o lixo, os cuidados que a gente tem que ter, com higiene mesmo, né? Bom, então a gente já viu que tem que ficar realmente muito atentos, porque esse é o período das moscas, porque o período elas gostam, como a gente viu também aí no vídeo do biólogo, elas gostam de locais úmidos, né, e quentes, assim, desse período úmido e quente. Que começa a chover, nas é primeiras muito chuvas. propício realmente para a contaminação. Vamos ficar atento, né? Tá bom, então, vamos lavar muito as mãos, que serve para a questão das moscas, questão de infecção intestinal e também para a Covid, que vai salvando muita gente aí, né, de se contaminar. Muito obrigada, viu, doutor Lucídio, aqui pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição, tá? Obrigada, viu?